gosto por ela. Antes mesmo de andar, alguns aprendem a nadar. E movidos pela mesma paixão, formamos um grande cardume. Aproveite que você nasceu peixe e seja sócio dele. Santos Futebol Clube, uma nação que não para de crescer. A TV Conde Santos foi eleita a terceira melhor emissora de TV do interior no prêmio da ACESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, com o programa Radar Esportivo, sendo a primeira da Baixada Santista, onde mais de 35 mil votos populares foram auferidos em todo o estado de São Paulo. A toda a nação santista e torcedores, o nosso muito obrigado por esta conquista, neste prêmio respeitado por toda a categoria jornalística. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vent. Alumínio e Ferragem, atacado e varejo. 39 anos na Baixada Santista distribuindo perfis em geral para serralheria, chapas de alumínio, escadas, cadeiras e mesas, telhas onduladas e trapezoidais, tubos e vergalhões. Avenida Campos Sales, 126, esquina com a Rua Constituição. Telefone 3221-3199. Dizem que ter um trevo de 4 folhas dá sorte. Pois é, pra mim deu e muita. Depois que eu coloquei um trevo de 4 folhas na minha vida, eu ando numa tranquilidade só. Em casa, no trabalho, na rua, até no trânsito. Quer ver o meu trevo? Tá aqui, ó. O cartão da corretora de seguros Ozan. Ozan Seg, corretora de seguros, com a tranquilidade que você e sua família merecem. Esse trevo mudou minha vida. Churrascaria O Costelão, aberta de segunda a domingo das 11h30 à meia-noite. Venha saborear o delicioso espeto a costelão, bife de chouriço argentino, frango grelhado, meca na brasa, costelinha de porco e muito mais. Churrascaria O Costelão, Disque Churrasco 3232-2579 e 3222-8484. Churrascaria O Costelão, Avenida Senador Pinheiro Machado, número 129. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do Radar Esportivo, faltando 24 dias para o centenário do Santos Futebol Clube. 14 de abril, o Alvinegro completando 100 anos de existência e o movimento do Radar Esportivo continua, não só pelo Facebook, pelo rádio, pela televisão, para que possamos fazer a virada santista. E muita gente já está seguindo esse movimento. Numa sexta-feira 13, é a 13 de abril, quando der 00h01, vamos festejar como se fosse a chegada do Ano Novo, a chegada dos 100 anos do Santos Futebol Clube, com queima de fogos aqui na Baixada Santista, e esse movimento está crescendo, aliás, de forma assustadora, né? Não só nos 4 cantos da Baixada Santista, como na praia, teremos também um movimento de vários torcedores do Santos festejando a chegada do Alvinegro da Vila Belmiro. Ontem, o Gerson Magrão oficialmente foi apresentado no CT Repelé como o novo reforço do Peixe. Vamos conferir. Sim, com certeza. Sempre rola uma ansiedade. Você ficar na academia é muito ruim, né? Não tendo a possibilidade de você treinar no campo. Mas eu sempre confiei nos meus advogados, né, que estavam cuidando disso, que uma hora a liberação ia sair, e foi o que aconteceu. Olha, né, em relação a esse processo todo, né, que estava da minha liberação, eu fiquei muito ansioso, né, sempre rola aquele nervosismo de saber se uma hora ia sair ou não, mas como eu disse, eu sempre confiei nos meus advogados que ia ter uma posição positiva, né, quanto a isso, e graças a Deus deu tudo certo. Eu fiquei na Ucrânia 1 ano e meio, né, teve uma mudança de treinador,
que ele não me utilizou e me deixou encostado e não sei o porquê, também não pararam de efetuar alguns pagamentos, né? E eu resolvi sair. Na boa não foi na boa, né? Porque senão não demoraria tanto para sair a liberação. Hã? Tá rolando, os advogados estão cuidando disso. Vou, claro, com certeza, vou torcer, né? Não pelo fato de passar para eu poder jogar, mas torcer mesmo para que o time passe, né? Para a segunda fase, e vou estar sempre na torcida, independente se eu vou estar dentro de campo ou não. Tá aí, portanto, o Gerson Magrão, lateral esquerdo, contratado até o final do ano que vem por empréstimo, 26 anos. É um jogador, Cid Penha, que o Muricy Ramalho indicou, assinou. Deu esse problema com o Dinamo de Kiev, ficou fácil para o Santos. Aliás, o Santos, esse ano, com as 4 contratações com o Bernardo, não pagou nada. O Santos conseguiu trazer jogadores por empréstimo, no caso do Juan, sem gastar um tostão, ou seja, pagando o salário. O custo-benefício apenas, né? O Gerson Magrão deixou claro nessa entrevista coletiva ontem no CT, que além de lateral esquerdo, ele gosta de atuar de volante. Então o Adriano Henrique tem que abrir os olhos. O Arouca não, né? Arouca já é o segundo, né? Ele já está tranquilo, né, na posição. Tá, aliás, está jogando muito o Arouca, que merecia até uma convocação da seleção brasileira. Não tenha dúvida. Né, poderia ter o Mano aí observado ele. Aliás, está brigando, a seleção não conseguiu acertar o meio campo ainda, que está faltando um volante. É só abrir os olhos aqui para vir e levar 4, né, daqui da Vila. Bom, mas o Gerson Magrão não pode jogar o Paulistão e não pode jogar a primeira fase da Libertadores. Isso. Vai poder ser inscrito na segunda fase da Libertadores. Primeiro, eu queria elogiar o trabalho do advogado lá, né, pela conquista, porque não é fácil, realmente, às vezes embaraça detalhes que o torcedor não se apercebe fora e é complicado. E o custo que isso fica gerando, mantendo o atleta, etc. Então, parabéns, o advogado conseguiu o resultado positivo. Agora, é uma briga boa, né? Eu acho que ele vai atuar no meio campo, aí o Dorival vai ter realmente aquela jogada que ele faz. Estávamos até comentando no intervalo que o Muricy, às vezes, não sei se ele leva sorte nas alterações, com todo o respeito, porque no jogo contra o São Paulo, a gente estava lembrando, ele tirou um zagueiro e colocou um atacante. Deu certo ganhando o São Paulo naquela oportunidade, que ninguém imaginava fazer isso. Ninguém imaginava fazer isso, nenhum técnico, nenhum torcedor era capaz de fazer, ou o técnico especializado era capaz de fazer essa substituição. E o Leão fez ao contrário, tirou o Luiz Fabiano e colocou o zagueiro e ganhou o jogo. Não é verdade? Então, quer dizer, são coisas do futebol, né? Mas eu acho que é uma grande opção agora, o meio de campo e o lateral. Ontem, na segunda edição pela Rádio Cacique, das 17h30 às 19 horas, com absoluta exclusividade por rádio brasileiro, o nosso José Carlos Gomes, o Homem Pássaro, esteve na porta da Vila Belmiro. E quem estava entrando no Memorial das Conquistas? O senhor Edson Arantes Nascimento, o rei do futebol Pelé. Numa matéria que vamos reproduzir com a nossa produção pela Rádio Cacique, pela TV Com o Fabiano Cardoso, vamos sentir o que o Pelé falou, principalmente para aqueles que pedem para o Neymar deixar o Brasil. Confira. Você vê, rapaz, eu queria que fizesse uma tatuagem ali, mas é engraçado porque a gente fica até agradecido a Deus, né? Porque depois de tanto tempo, o pessoal ainda vem do exterior, ainda respeita, né? Isso é muito bom. Viva o Santos Futebol Clube, né? Que deu essa oportunidade. Esse carinho realmente é uma coisa impressionante. Agora, Pelé, você na tua vida conviveu com muita gente importante do esporte. Recentemente, aqui mesmo, no CT Rei Pelé, você encontrou o João Avelange. Infelizmente, o João Avelange está internado aos 95 anos. E fica, claro, a torcida, nesse momento que fazemos a matéria, para que o João Avelange consiga se recuperar, porque foi um homem importante do futebol, 24 anos como presidente da FIFA, né, Pelé? Sem dúvida nenhuma, presidente da FIFA, presidente da CBF, né? Um grande homem do futebol brasileiro, e nós temos que agradecer porque a abertura que o Brasil teve, né, se tornou conhecido, ele é parte disso, sem dúvida nenhuma. E é claro que agora a gente tem que pedir a Deus para que ele se recupere. Ao mesmo tempo, o Ricardo Teixeira deixou a presidência da CBF após 23 anos. Como é que você encarou a saída do Ricardo Teixeira? Olha, todos sabem que o Ricardo também foi um vencedor. O tempo que ele teve lá, o Brasil teve mais vitórias do que derrotas.
teve inimigos como todos nós aqui temos, infelizmente, na política, no esporte. Sempre tem os prós e os contras, mas a gente tem que respeitar. Eu acho que o Ricardo fez uma boa administração, pelo menos no tempo que ele teve lá, o Brasil mais venceu. É uma pena. É claro que quem vence é o jogador dentro do campo, mas se não tiver uma boa administração, você não tem essa ajuda. E eu espero que agora o Marinho, o próximo que vier, né, seja um bom administrador também, porque o Brasil continua. Pelé, e o Neymar, essa situação que envolve a possibilidade de uma negociação do Neymar, não agora, mas para o futuro, o técnico Mano Menezes acha que o Neymar tem que sair, outros nomes importantes do futebol entendem que também o Neymar só será considerado o melhor do mundo se jogar no futebol europeu. Você concorda com essa opinião ou tem uma opinião diferente? Eu, claro que não concordo, tá? Opinião diferente. Eu acho que esse pessoal que quer que o Neymar saia do Santos, porque eles não são Santos, eu não gosto do Santos. Vou perguntar pra mim, você acha que eu vou querer que saia? Claro que não. E eu fico feliz de ter sido uma das pessoas que influenciou na época, um ano atrás, que ele chegou a vincular que ele iria para a Inglaterra, e ele viu que foi melhor ele ter ficado no Brasil, porque o futebol da Inglaterra não é um futebol bom para ele, e ele só ganhou ficando no Brasil. E como eu tive a felicidade de jogar toda a minha vida no Santos, por que ele também não poderá ficar toda a vida dele no Santos? Ele já está ganhando bem, já não precisa mais se preocupar com o futuro, porque se ele e o pai dele administrar bem o dinheiro que ele está ganhando agora, ele não precisa se preocupar com o dinheiro. Então, é só manter a forma e mostrar que aqui no Santos ele pode, ou dentro do Brasil, ele pode continuar sendo o Neymar melhor de todo o tempo. Para encerrar, que eu sei que você tem outros compromissos aqui na Vila Belmiro, Pelé, ainda sobre o Neymar, você conviveu com outros jogadores, jogou ao lado de grandes craques. Você acha que o Neymar já está no nível, nessa época de centenário, para ser considerado o segundo melhor jogador da história do Santos? Ou teve mais gente boa na frente dele, ainda não é o momento do Neymar, por exemplo, ser incluído numa hipotética seleção do centenário do Santos? O que você pensa sobre isso? Olha, isso aí é muito de momento. Teve muitos excelentes jogadores no Santos que não tiveram a mídia que o Neymar teve. Não tiveram a mídia que eu tive nos meus últimos anos. Então, jogadores como o Vasconcelos, que passou aqui, que nós vimos jogar, o Toninho mesmo, o Toninho que foi treinador depois do Santos Futebol Clube, né, um Zito. Então, depende muito da mídia. Você sabe que tem jogadores que há menos de 10 anos atrás eram excelentes jogadores, eram os mais famosos, e hoje você nem escuta falar. Você por acaso ouve falar no Dirceu Lopes, que foi um dos melhores meio de campo que nós já tivemos? Vocês já esqueceram do Zico, que foi um excelente jogador. Então, é isso que a gente vê. Nós tivemos o Juari, né, há pouco tempo atrás, que foi para o México. Nós temos aí, né, o Robinho, que saiu daqui muito bem, não foi muito bem na Europa. Então, tudo é momento. A gente não pode deixar se levar por isso. Eu acho que o Neymar e o seu pai, e os seus conselheiros, ajudem para que ele possa, né, pensar bem nisso e continuar jogando bem no Santos. Está aí, portanto, a matéria exclusiva com o nosso José Carlos Gomes, com o rei do futebol Pelé. Ontem, à tarde, na entrada do Memorial das Conquistas, o Pelé esteve para poder gravar um depoimento para a Santos TV, que vai fazer parte do documentário do centenário do clube. E um passarinho esperto, tá certo? Parabéns, homem pássaro, trazendo essa notícia. Mas eu achei muito legal ele falando, Renato Braga. Só pede para o Neymar ir embora aqueles que não gostam e não torcem para o Santos. É o que todo mundo, acho que todo santista fala isso. É verdade. Parabéns, passarinho. Lindas perguntas aí, muito bem elaboradas, num raciocínio rápido, porque entrevistar uma autoridade do mundo de bola não é fácil você pegar ali uma palavra rápida, mas foi bacana, parabéns. Agora, o Neymar, Paulo, tem algumas polêmicas aí, o pai do Neymar já deu uma declaração que está, entre aspas, cansado de responder que o Neymar fica no Santos porque está feliz, já deu essa resposta. Uma rádio espanhola, Cadena Ser, declarou que o Santos fechou um negócio com o Barcelona de 58 milhões de euros e que já teria pago, inclusive, a primeira parcela de 14 milhões e meio de euros. Então, o pai do Neymar já veio aqui, é mentira, não há essa negociação, ninguém negociou os direitos econômicos de nada. E mais, o Neymar é o 13º salário maior do mundo, ganha aí 13 milhões
mil euros por ano, quer dizer, não é fácil. O Messi está com 33 milhões, o Neymar está com a casa de 35% do salário do Messi. Mas 13 milhões numa realidade nacional, eu acho que é para querer ficar no Santos o resto da vida. E o melhor exemplo, Paulo, é o próprio Pelé, que foi eleito, não o melhor do ano, não, foi eleito o atleta do século, sem sair do Santos, jogando na Vila Belmiro. E sem ter a mídia que ele falou. Exatamente. Aliás, a pergunta em cima, a última pergunta do Passarinho, se após o Pelé o Neymar é considerado hoje, né, o melhor jogador do Santos, eu acho que está caminhando para isso. Da ontem levantamos aqui, né, um fato e contrafatos no argumento, é a lição do jornalismo. O Coutinho, até os 20 anos, marcou 249 gols como profissional. O Neymar, com os 20 anos dele, está chegando a 82 gols. Paulo, o Pelé matou então, a se a gente for começar... Só que o Coutinho tinha um camisa 10 que jogava do lado dele. Mas o Neymar não tem esse... Né, com todo respeito ao Ganso, pelo amor de Deus. Mas o Coutinho marcou 249 gols, não tem o número de partidas para ter marcado 249, como também não tem o número de jogos do Neymar para chegar a 82. E a carreira do Coutinho foi curta, hein? Exato, mas os dois computando até os 20 anos. É isso que eu estou dizendo. Será que eles ganhariam dinheiro agora? Não, mas independentemente desse ranking, desses números, o Pelé foi muito feliz. Questão de mídia. Se tivesse realmente a mídia da época do Pelé, você teria aí 10 Neymares aí na época dele, pelo menos que ele relatou aí. É difícil o Santos conseguir segurar tudo. Entendeu? Mundo. Então... Bom, deixa eu rapidamente aqui voltar a falar essa modalidade, o Aikido, aqui na Baixada Santista. Nós temos aqui imagens e nós estamos com o Rogério Macedo, para quem não sabe, é o filho do Pedro Macedo, nosso grande Pedro Macedo, polêmico Pedro, faixa preta 3º grau. E temos aqui um vídeo de Aikido para que o torcedor conheça um pouco essa modalidade, com mais de 100 atletas, né? Isso aí é em Santos, Rogério? Isso é na nossa academia. O nome dela é Makoto Dojo, até onde pode fica acessar. Onde fica na rua Carvalho de Mendonça, entre o canal 1 e o canal 2, na 543 Altos. Ela tem outras modalidades Carvalho lá. de Mendonça, 543. 543, esse caso era um treinamento que eu estava mostrando para um aluno que ele iria fazer o exame para faixa amarela. Então eu estava passando o que a gente chama de Kihon. É verdade que você está convidando o Renato Braga para poder fazer parte do treinamento lá? Não? Todo mundo. Principalmente o Aikido é bom também para mulheres, né? Então eu vejo que aqui na sua equipe tem mulheres aí, mas estão em menor número. Mas é hora de vocês aí. A hierarquia das faixas, a hierarquia das faixas. Elas começam na branca, aí dependendo da idade vai para laranja, ou normalmente ela vai da branca, amarela, roxa, verde, azul, marrom e preta. Uma média para chegar na faixa preta são 5, 6 anos, assim, né? Mas depende, aí é que tá, depende da escola. Se eu for pensar só em matéria de faixa, você sobe rápido. Mas será que você aprende o que é arte marcial mesmo? Existe categoria e peso? Não. Essa é uma vantagem do Aikido, que é nas outras modalidades esportivas tem essa diferença. Aikido não. Você não importa o tamanho de oponente, se é homem, se é mulher, se é gordo, se é magro, se é alto, se é baixo. A efetividade dela é excelente. Eu já treinei outras 5 artes, me apaixonei pelo Aikido e falei, esse é um dos caminhos. Eu tenho 2 outras profissões, sou arquiteto, sou engenheiro de segurança do trabalho, tenho uma monografia graduada em nota máxima que eu coloquei a segurança do trabalho nas artes marciais, como o caso do nosso amigo aqui falando da calor no ambiente, ou coisas assim, seguranças ao atleta e tudo mais. Então eu recomendo sem dúvida nenhuma, porque o Aikido, como eu disse, a gente quer ver a evolução da pessoa. Ô Rogério, me tira uma dúvida, é verdade que essa modalidade do Aikido vem contribuindo até com o lado social da nossa cidade, da Baixada, tirando crianças da rua para fazer a prática do Aikido? Isso é uma verdade, sim. Todo esporte, na verdade, você tira a pessoa de uma situação ruim. Ela pode servir, às vezes, como uma âncora, aí vem a polêmica, como eu comentei no primeiro bloco, que tem que ter um bom técnico para poder usar o lado psicológico da pessoa, porque se ela não atingir um título, ela pode se frustrar, né? Então, mas artes marciais, como os esportes em si, são excelentes. Teve casos de outras modalidades da nossa academia, onde tem gente que estava saindo de drogas e tudo mais. Falei, olha, isso é muito bacana. Eu permito, graças ao proprietário, até treinar aluno, ele faz isso com alguns alunos também, até sem condições financeiras, porque eu falo, não, tem um que não pode, então venha treinar. Mas aí eu cobro também, lógico, porque eu quero a evolução dessa pessoa como um todo.
Não interessa se ela vai ficar dentro do caminho marcial a vida inteira ou como eu, que até parei uma época com arquitetura, com engenharia de segurança, para me graduar um pouco mais. Né? Mas hoje já estou voltando e atuando nas duas e no Aikido tudo ao mesmo tempo. Me tira uma curiosidade, o Pedro Macedo nunca praticou, nunca foi fazer um teste com você, não? O Pedro Macedo nunca quis, né? Pelo contrário, né? Ele queria que eu ficasse mais fanático ao futebol. Mas sou, lógico, sou santista também e também gosto. Só que eu não tenho todo o conhecimento que ele tem, toda a bagagem que ele tem, né? Quando vocês comentaram de jogadores juntos na época do Pelé, ele falou, com Pelé era ganho de 10, sem Pelé era ganho de 5. Então a gente ganhava do mesmo jeito, não tinha como. Ô Paulo, eu deveria aprender essa modalidade, não agora, mas lá atrás, quando eu me formei árbitro de futebol, né? Aí você pegaria o César Maluco de uma outra forma, viu, senhor Renato Braga? Me permite, desculpe, mas tem um aluno que ele está querendo pela profissão dele, vamos ver se isso vai se acertar mais para frente, realmente, porque são pessoas que trabalham numa atividade na rua e a profissão deles é um pouco complicada. Um aluno meu, ele era da CET. Então, por mais que ele faça a coisa certa, você imagina, né? Na rua ali, todo mundo vai ter um problema e enchendo o saco dele, mesmo ele fazendo o serviço Olha, mas dele. nem com o Aikido, viu? Então, porque junta uns 50 em volta dele, nem com o Aikido vai resolver. Ai, meu Deus. Vamos pro intervalo e voltamos já já. Segura aí.